mais que essa criança quer? Né? Tirei ela de um lugar horrível, coloquei ela aqui, né? E ela ainda tá triste, e ela ainda quer voltar pra aquele lugar, né? E ela ainda quer ver aquelas pessoas. Quer. Sim. O que eu falo pras famílias? Você quer ter uma adoção de sucesso? Você quer ter uma adoção? Primeiro, se prepare, obviamente. Mas assim, fique em casa o máximo de tempo possível. Com essa criança. Quando a sua criança chegar. Faça o mínimo de mudanças que você conseguir. Então, mantenha... Em relação à vida que ela levava antes. Tem que ser uma coisa gradual. Isso. Mantenha a rotininha dela, do acolhimento. Ai, Renata, mas essa criança chega assistindo muita tela. Ok, eu entendo, não sou a favor da tela, né? Mas... Também tirar tudo de uma também vez. é perigoso. Né? Isso. Mas Vamos ela tem apresentando outros afetos com que ela vá criando emoções ali com aquilo e a gente vai se como se fosse uma dessensibilização, Desensibilizando. né? Ela precisa ter alguma familiaridade com a vida de antes. Então, por pior que seja essa rotina, eu acho que é importante tentar manter em alguns aspectos, né, do jeito que for possível, esse padrão, para ir substituindo. Aos poucos. Aos poucos. Para ser menos traumático. Exatamente. Porque assim, o luto da criança é um luto deixar de ser novamente, né? Ai, essa questão do luto me toca tanto. Foi o luto que me trouxe de volta para adoção, assim, num primeiro momento, né? E é um tema que eu gosto muito de falar, e eu acho que vale a pena sensibilizar as pessoas. Porque a gente associa muito luto à morte. Mas o luto, na verdade, é qualquer rompimento de vínculo. Com certeza. Então... existe luto de morte viva. Exatamente. Existe lutos em vida. Lutos em todos vida, nós Porque todo mundo muitos. realmente, né, só Exatamente. associa isso à morte, mas não. Nossa, teve uma vez muito engraçada essa história. Eu estava, na época, sendo voluntária na instituição de acolhimento, né, trabalhando com as educadoras e tal, e uma das aulas que eu fui dar era sobre luto. E aí, eu postei, né, no Instagram, e as meninas também postaram, luto, e aí uma das funcionárias que trabalhava lá, que tinha contato ainda com as que estavam, mandou um recado, nossa, o que aconteceu? Quem que foi que morreu? Né, e a gente, não, ninguém morreu, a gente tá falando de luto na instituição de acolhimento. Né, então, essa é uma associação que as pessoas muitas vezes não fazem. Mas a gente tem muitos lutos. Divórcio, mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de fase de vida. Aposentadoria. Com certeza, doença, né? A gente tem luto antecipatório, enfim. E na adoção tem muitos lutos, muitos. Por parte das crianças e por parte dos pais. Não existe um processo de adoção que não seja permeado por um luto, gente. É muito importante a gente falar isso. Essa criança, ela sai da família de origem, ela perde absolutamente tudo. Ela não perde só o contato com o pai, com a mãe, com a família, com os irmãos. Ela perde o contato com o animalzinho de estimação, com os brinquedos que ela tinha, com os vizinhos, com a escola que ela frequentava, com a rua, com o cheiro. Gente, casa tem cheiro. Casa tem cheiro. O mundo que ela conhecia não existe mais. Ela é simplesmente arrancada de lá e colocada num outro lugar. E aí ela vai recomeçar do zero. Fazer novos vínculos, né, ter novas roupas, ir para uma outra escola, fazer amigos e tal. E aí ela tá nesse mundinho dela. Aí ela é arrancada de novo para ir para a família adotiva. E essa criança chega enlutada. E o luto traz o quê? Comportamento. Só que os pais não conseguem perceber, porque, assim, de uma maneira simplista, ela tá indo para um lugar muito melhor. Certo? Os pais têm a expectativa de que ela vai ficar alegre, feliz e agradecida. Isso, exatamente. Então, assim, o que mais que essa criança quer? Né? Tirei ela de um lugar horrível, coloquei ela aqui, né? E ela ainda tá triste, e ela ainda quer voltar para aquele lugar, né? E ela ainda quer ver aquelas pessoas. Quer. Sim. Porque aquilo é a vida referência dela. Exatamente. Então, a gente vai ter que construir, a partir de agora, novas referências. Perfeito. Né? Novos relacionamentos. Mas isso não quer dizer que essa criança não vai sofrer por tudo que ela tá deixando pra trás, por pior que seja, gente. Aquele era o mundo dela. Era o mundo dela, né? Então, o luto é um assunto que tem meu coração, assim, porque
é algo que... E, assim, os pais... Eu entendo que é difícil de lidar, né? Então, por exemplo, como que o luto aparece no dia a dia, às vezes, nas famílias, né? É quando a criança senta, a mãe faz aquele monte de comida gostosa e tal, a criança senta pra almoçar e fala assim... Ai, a lasanha da tia Ana era muito mais gostosa que essa. Aí a mãe fala, como assim? Né? E aí a gente pode e deve validar, né, todo esse sentimento de, ai, meu amor, eu imagino, você deve estar com muita saudade da tia Ana, né? A lasanha dela realmente era a lasanha mais gostosa do mundo, né? Ela fazia com todo o amor pra você, né? Enfim, você quer escrever uma cartinha pra gente mandar pra tia Ana, ou você quer... Desculpa, gente. Não, pode beber uma aguinha. Ou você quer fazer uma chamada de vídeo, se for possível, enfim, ou até visitar o acolhimento, em alguns casos. Então vamos ligar também. pra tia Ana, pedir pra ela fazer uma lasanhazinha, a gente vai lá pegar. A mamãe vai adorar também. Né? Tipo assim, a mamãe vai adorar. Sim, a gente precisa... Normatizar esses sentimentos do passado. Com certeza. E isso daí não é só, né? A gente tem que ver que é luto para os dois lados. Porque aquela mãe também está numa expectativa de uma criança que foi desejada por ela, mas que não foi a que está ali. Então, em algum momento, se ela não está bem preparada para isso, a autoestima, a insegurança dela, essa criança não está me amando. Tá me odiando. Né? Tá me odiando. Tem mais E que aí, ela, em vez de ir pro acolhimento, ela vai para... Você tá sendo ingrata. Exatamente. Você tocou num ponto muito sensível Isso dos é muito pais. importante. Aí, novamente, reativa a hipersensibilidade da mãe e o sistema límbico da criança. Exato. Né? Tipo assim, ela tá me ameaçando. Sim. A voz Eu te alterou. tirei daquele lugar e você tá sendo ingrata comigo. Exatamente. Meu amor, o que eu tô te fazendo? Exatamente. Porque ela não tá sabendo lidar com isso também. Com certeza. Com certeza. Por isso que a preparação é importante. E eu falo, é conhecimento teórico, entender quem é essa criança que chega pela via da adoção, o que ela carrega, quais traumas ela tem, né, como é que ela se comporta, como é que ela funciona, e autoconhecimento. Também. Né? Porque é uma coisa que acontece muito, os pais levam pro lado pessoal. Exatamente. Eu falo muito isso. Eu falo, não é sobre você, é sobre a criança. É claro que o que você faz vai ressoar nela. Então é isso, se você chega e fala, porque você está sendo ingrata, né, e você fica brava e tal, isso vai ter uma consequência. Mas inicialmente é sobre ela, é sobre o luto dela. Você conhece alguém ou ama alguém que tem transtorno de personalidade borderline? Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um namorado, pode ser uma namorada, ou pode ser um grande amigo ou uma grande amiga. Se você quer ajudar de fato a entender e ajudar a ter uma vida mais tranquila com essa pessoa, eu sugiro que você assista a minha palestra no dia 12/11, às 19 horas, lá no YouTube. É fácil, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo e não perder essa oportunidade, porque a gente vai debater muita coisa boa lá.